É um prazer estar com vocês, conversar um pouco, conhecer um pouco de algumas realidades, de algumas histórias, de alguns desafios e de compartilharmos das alegrias que Deus tem nos dado e também das dores. O assunto aqui me entusiasma muito. Primeiro porque essa é uma área que a gente tem dado ênfase na vida da igreja e eu tenho podido ver em vários lugares práticas até diferentes no campo de formação da liderança de uma igreja. Eu gostaria de começar considerando com vocês que a ideia de um colegiado, de um grupo de pessoas que lidera a igreja, é alguma coisa que está nas Escrituras. Não é uma ideia interessante, moderna ou antiga. Mais do que isso, é assim que está estabelecido nas Escrituras, ainda que as Escrituras não definam como é que eram esses processos de escolha e nem tampouco a forma como isso iria acontecer. Mas vamos lembrar, quando Paulo escreve a Tito, ele diz para ele: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, vejam, a razão de Tito estar em Creta, o que tem a ver conosco aqui hoje, ele tinha que constituir presbíteros em Creta. Timóteo tinha que constituir presbíteros em Éfeso. E, curiosamente, sempre que nós encontrarmos a palavra presbítero no Novo Testamento, exceto quando é uma mensagem pessoal de alguém para um presbítero, como João, que escreve ao presbítero amado Gaio, exceto numa condição de uma relação pessoal, como é uma carta, as demais vezes que aparece presbítero, aparece no plural. Então, a constituição da liderança da igreja nas Escrituras, ela acaba acontecendo sempre envolvendo pluralidade. O que foi alguma coisa praticada pelos batistas até por volta de 1890, quando, então, os batistas tiveram uma expansão muito grande e, em função disso, acabaram ficando pastores e líderes isolados em igrejas locais. Quando eu olho para essas coisas, eu descubro aqui já duas questões importantes. A primeira delas é que trabalhar com um grupo plural na liderança é ser fiel a Deus, porque é aquilo que a orientação de Deus traz. Você tem que constituir presbíteros, os líderes da igreja. Em segundo lugar, a segunda importância que eu destaco aqui é que a gente tem o exemplo do Novo Testamento de como isso foi praticado, sempre foi plural. Agora, vamos olhar um pouquinho esses termos que são aplicados aqui à liderança da igreja. E aqui eu estou colocando a imagem desse excelente livro do Gene Getz, Pastores e Líderes. Esse livro não é qualquer coisa. Esse livro é muito bom. E, numa das partes do livro, ele desenvolve uma compreensão de liderança que, inclusive, me ajudou a entender algumas coisas que eu não tinha pesquisado e nem sei se eu conseguiria chegar à conclusão que ele chegou, mas ele apresenta o seguinte: as duas principais palavras empregadas para descrever a liderança da igreja são presbíteros e episcopos e bispos. O pensamento do Gene Getz nesse livro é o seguinte: do ano 45 ao ano 52, enquanto a igreja estava dentro de uma esfera judaica, o termo que foi empregado para descrever o líder da igreja era presbítero. Era a linguagem que eles estavam acostumados mesmo no Antigo Testamento. Mas,
e ele descreve, de 58 a 65, na medida que a igreja saiu do ambiente judaico e alcançou o mundo pagão, passou-se a falar com líderes das igrejas, chamando-os de episcopos. Segundo a sua visão, é que a palavra presbíteros ou anciãos não significava nada dentro do ambiente não judaico. Então, quando foi para o ambiente não judaico, gentílico, foi empregado o termo episcopos, porque era um termo que era comum para descrever lideranças que existiam nessas sociedades. Então, esses dois termos foram empregados, dependendo do contexto, para descrever a liderança de uma igreja. Ele destaca que o Novo Testamento demonstra essa flexibilidade na maneira como vai se tratar a ideia, o conceito de liderança, em função de como é o ambiente em que está. Então, dependendo do lugar, até os termos podem empregar, entretanto, as funções são comuns, independentemente de ser um episcopo ou de ser um presbítero. Então, eu queria rapidamente olhar com vocês para essas funções. Eu diria, vamos olhar para isso. Eu suponho que vocês saibam disso, mas vou fazer uso da prática do apóstolo Pedro. Eu acabei de pregar 2 Pedro na nossa igreja, e Pedro reitera isso na sua carta várias vezes. Eu sei que vocês sabem disso. Eu só vou falar para lembrar vocês. Então, vejam, da perspectiva de quem é liderança da igreja, ou parte da liderança da igreja, nós temos algumas responsabilidades que são gerais e responsabilidades que são específicas. Aquelas que são gerais, vamos lembrar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que aquilo tinha que ser ensinado. Ensina para homens fiéis e idôneos, ensina para a próxima geração, ensina para outra geração. Veja, a função principal da liderança de uma igreja é o ensino. Agora, duas palavras foram empregadas para descrever a ação de presbíteros e de anciãos. Então, veja aqui, a primeira palavra é a palavra administrar. Embora ela acabe aparecendo no contexto de 1 Timóteo 3, acompanhada do conceito de cuidar, veja o que ele diz. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, eu faço, na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, veja, dentro do ambiente geral aqui, pastores, eles têm a responsabilidade de pastorear. Isso significa alimentar o rebanho. Anos atrás, eu queria conhecer uma realidade de uma criação de ovelhas, um aprisco, e eu tive aqui em Morungaba. Havia um aprisco ali bastante grande, pelo menos na minha visão parecia muito grande, e andei por aquele aprisco com o responsável pela criação daquelas ovelhas para entender um bocado disso. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ele disse o seguinte: se você soltar a ovelha cedo, ela já vai comer no pasto. Só que, enquanto o dia está frio, há um verme que sai da raiz da grama e vem para a beirada, e quando o sol se levanta e começa a esquentar e seca a grama, o verme vai para a raiz. Se você coloca a ovelha para comer enquanto tem um verme, isso vai desenvolver doenças. É o pastor que define onde, o que e quando a ovelha vai comer. Então, na condição de presbíteros ou de episcopos, nós temos essa responsabilidade primeira de cuidar, de liderar esse grupo de pessoas, de ovelhas, né? Ainda no campo de gerais, vejam,
Desculpe, ele continua, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, quando se manifestar o Supremo Pastor. Vejam, pastores estão aí para ensinar, para ministrar às pessoas. Mas, além disso, existem responsabilidades específicas. Então, a gente vê pelo exemplo de Atos 2, 41 e 42, que era a função do pastor ensinar. A liderança da igreja estava ensinando aquelas pessoas. O ensino das Escrituras vinha da liderança da igreja. Mas não somente isso, como já vimos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, pastores são chamados para serem referências do rebanho. Vocês não podem ser dominadores. Pastores têm o papel de serem exemplos, modelos. De alguma maneira, pastores têm a responsabilidade, eu diria prerrogativa, e tem que se cumprir antes de ser pastor, ele ter uma vida que seja referência para o rebanho. Pastores ensinam, pastores demonstram com a sua vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 26, a 26, ele diz: evite as controvérsias tolas e fúteis. O que estava acontecendo aqui? Haviam pessoas que tinham suas visões gnósticas, teologias falsas, e pastores tinham que não entrar em contenda, mas eles tinham que conter a ação dos falsos mestres. Pastores ensinam, pastores são referência, pastores preservam a doutrina. Se você olhar com cuidado, e não precisa de tanto cuidado, na leitura de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as cartas pastorais, você vai perceber a extrema preocupação que Paulo tem em que seja preservada a doutrina. Nós vivemos num tempo que está falando muito sobre comportamento e ser melhor pessoa, mas entenda uma coisa, a função pastoral passa pela preservação da doutrina. Nós temos que ensinar o nosso povo a pensar como Deus pensa. Mais do que isso, também eu diria para vocês, pastores têm a responsabilidade de disciplinar os desobedientes. Eu mencionei que eu acabei de pregar 2 Pedro, e vejam, o capítulo 2 inteiro, ele está tratando com a questão dos falsos mestres. É denso o capítulo 2. Ele descreve os falsos mestres, seus motivos, seu caráter, seus interesses, e aí vai. No capítulo 3, ele continua a falar sobre o assunto. Ele tinha essa preocupação porque sabia do grande risco do que os falsos mestres poderiam fazer na igreja. Tem controvérsias, mas as pessoas dizem o seguinte: foi por causa da queima de Roma, feita por Nero, no dia 19 de julho de 64, que se desencadeou a perseguição aos cristãos. E, em função daquelas ondas de perseguição que saem de Roma, alcançando cristãos, Pedro escreve a primeira carta. Segundo a tradição cristã, ela não tem que estar certa, Pedro teria falecido em outubro de 64. Ou seja, entre o incêndio de Roma e a sua morte, ele escreve 2 cartas. E nessa segunda carta, a sua grande ênfase é por causa dos falsos mestres, que não acreditavam na vinda gloriosa de Jesus e que, portanto, diziam: vocês podem levar a vida como vocês quiserem. Hoje, com toda a internet, YouTube, o que for, nós temos acesso, e nossos membros, entendam isso, nossos membros têm acesso a todo tipo de falso mestre que tem por aí. Agora, o que nós estamos fazendo? Pastores têm a responsabilidade de conhecer a Escritura e rebater essas visões que estão aparecendo. E, por fim, eu diria, pastores têm a responsabilidade de interceder, de orar
pelas suas ovelhas. Né? Especificamente, orar. Aqui cita o caso de Tiago, em que ele menciona tá, alguém doente, chama os presbíteros, mas já lá, desde o começo, nós sabemos que diáconos foram colocados na igreja para que os pastores, aquela liderança da igreja, se ativesse ao ensino das Escrituras e à oração. Então, olhando para essas funções e lembrando essas funções, cabe-nos agora também considerar a questão de o que é necessário para alguém estar nessa posição de liderança. Veja, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: se alguém deseja o episcopado, a liderança, excelente obra almeja. Eu sei que, ao defender o que eu vou defender agora, eu estou contradizendo o pensamento mais presente entre os batistas no assunto. O Novo Testamento não fala sobre chamada para pastores. Mas o Novo Testamento fala o seguinte: se você deseja. Então, mais do que uma chamada, a questão que eu olho para o Novo Testamento é você que decide inicialmente se você quer ser um pastor. Não é uma subjetiva chamada de Deus em que eu tenho que estar no ministério pastoral. Junto com isso vem, não somente se essa pessoa quer, se ela aspira a isso, mas se ela tem condições para estar nessa condição. Então, vejam, na condição de quem é da igreja, essa pessoa aspira a essa liderança. Eu me lembro, anos atrás, nós tínhamos e temos ainda um dos nossos colegas de trabalho. Ele era um profissional muito bem sucedido, muito bem remunerado. E eu perguntei para ele: o que você acha da possibilidade de você largar o seu emprego, vir trabalhar aqui na igreja e ganhar 1/3 do que você ganha? E ele disse: olha, eu não estou nessa vida para ganhar dinheiro. Prefiro envolvimento com o ministério. Então, ele quis. Ele tinha o reconhecimento de outras pessoas. E ele se tornou, e até hoje é, um dos pastores da igreja. Agora, para que a gente faz isso? Então, veja, na medida que a gente pensa num ministério em que existem vários líderes e pastores, eu diria o seguinte: há uma terceira importância. Eu já falei da importância da fidelidade a Deus, de seguir o exemplo bíblico, e eu destaco aqui, dentro do ministério, nós precisamos repartir o trabalho que nós temos a exercer. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre como é que isso pode ser repartido e quais são os jeitos de repartir isso que dão com os burros na água. Vejam, nós não sabemos como é que esses líderes, essas equipes se relacionavam, a quem prestavam contas. Nós não podemos não ter essa informação no Novo Testamento. E muito disso é em função de observação. O que está acontecendo hoje, aqui e acolá, que a gente pode tirar algumas lições sobre isso? E, de fato, eu diria, nós temos até uma certa liberdade de definirmos como nós vamos trabalhar. Entretanto, a ideia da liderança de uma igreja ter que ser plural, isso está bem estabelecido dentro do Novo Testamento. Agora, quem é que pode compor essa liderança? Então, quais são as qualificações requeridas para alguém ocupar essa posição de liderança pastoral? Veja o que ele diz. Paulo, quando escreve, diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. É necessário que o bispo seja irrepreensível, é quem diz a Tito. Vejam, segue-se a isso uma lista de qualidades que devem compor um líder. E vejam, todas elas, excetuada uma. Todos os casos aqui, todas as qualidades requeridas para alguém ser líder, exceto uma, são qualidades de caráter.
uma única qualidade, aparentemente, não é de caráter, mas é, de certa forma, intelectual, teológica, que diz que seja apto para ensinar ou convencer os que contradizem. Então, era alguém que sabia lidar com a doutrina e entrar com choque com aquilo que não era verdade, que estava sendo ensinado. Mas, vejam, todas as qualidades requeridas aqui são qualidades de liderança. Anos atrás, um homem marcou um horário comigo. Ele era o tesoureiro de uma igreja na cidade de Campinas. E ele me disse o seguinte: eu sou o segundo tesoureiro da igreja. O primeiro tesoureiro viajou e me deixou uma tarefa. A tarefa foi eu verificar se as notas fiscais que o pastor tinha apresentado, se eram notas fiscais autênticas. E ele foi nas instituições, posto de gasolina, etc., e descobriu que eram notas espelhadas. Conhece a linguagem? Ou seja, o posto fez a nota conforme o valor solicitado. Aquela ideia, no valor, ele sempre colocava mais. E aí ele me perguntou, o segundo tesoureiro da igreja, o que eu faço? Eu falei, olha, eu acho que você deve esperar o primeiro tesoureiro chegar e você conta para ele. Foi ele que deu a tarefa para você. Né? Não tenho nada com isso. Pastor que tem um problema de caráter. Não muito longe daqui de Vinhedo. Um pastor foi convidado, tendo uma péssima reputação na cidade de origem, por causa de ser caloteiro na cidade. Ou problemas de violência doméstica. Vejam, para alguém estar na posição de liderança, é requerido muito mais uma qualificação de caráter. Seu lar tem que ser referência. Afinal de contas, ele está ensinando a Escritura e ele é o modelo de aplicação das Escrituras. Então, quando pensamos em termos de uma liderança de igreja, nós não podemos pensar aqui em alguém que venha fazer um trabalho. Alguém chega na sua igreja, tem algum carisma, algum poder de liderar um grupo, de levar um objetivo, mas qual é a história desse homem? Na nossa igreja, as pessoas que são indicadas para a liderança, e hoje o nosso grupo de liderança é constituído de 29 pessoas. E já tivemos 2 ocasiões em que 2 nomes diferentes que foram indicados para a igreja, porque a igreja tem que reconhecer que aquela pessoa está qualificada para aquela posição. E entre as pessoas que vão reconhecer, também está a esposa e os seus filhos. Esposas e filhos têm que assinar que entendem que seu pai está qualificado para aquela posição. Eu me lembro, uma certa ocasião, um amigo meu, os filhos foram contra ele ser um presbítero da igreja. E nós fomos conversar com a esposa e a esposa confirmou o que os filhos falaram. Não podemos ter alguém muito capaz. Amigo. Uma outra ocasião, eu lembro que eu tinha viajado para pregar fora e eu chegava no sábado bem tarde da noite e no domingo seguinte tinha a eleição. Nós temos eleição de liderança a cada 2 anos na igreja. E no domingo, amanhã, tem eleição. Logo cedo de manhã, meu filho vira e fala assim, pai, você não imagina o que aconteceu no futebol ontem. Eu falei, o que foi? Ele falou, o fulano lá deu uma destemperada. E ele estava lá indicado como líder da igreja. Eu falei, já sei o que vai acontecer. Ele não teve dúvida. Talvez entre os votos tivessem 5 jogadores, 5 pessoas que jogaram futebol, mas votos contra ele foram 15. Provavelmente dos 5 e de seus familiares.
por causa de uma ação imprópria, uma atitude ruim no ambiente do futebol. Não é porque alguém pode acrescentar, seja com seus conhecimentos, a questão é caráter. E se não valoriza isso, você vai ter problema dentro da igreja e dentro da liderança. Depois eu dou exemplos disso. Então, aqui temos mais uma questão de importância na formação de uma liderança colegiada, é que a gente, assim, multiplica as pessoas que são referências do rebanho. Quantas pessoas podem ver você na sua vida real e seguir seu exemplo? São poucas, são reduzidas. Eu lembro de alguém que, em alguma ocasião, estava mais próximo de mim, e esse camarada disse para mim: Fernando, vendo a maneira como você trata a sua esposa, eu já estou mudando o jeito que eu trato a minha. Pastores são exemplos, são referências. Além de cumprir com a vontade de Deus e reproduzir o exemplo bíblico, eu alistei aqui algumas vantagens do ministério colegiado. A primeira delas é a multiplicação de dons. E aqui, veja, eu vou falar um pouco mais sobre isso ali mais à frente, mas eu quero já adiantar um pouquinho aqui. Eu tenho visto um grande erro nas igrejas de somar líderes que fazem a mesma coisa, a mesma habilidade. E os dois ficam batendo cabeça. Eu me lembro quando convidei o Oswaldo para vir trabalhar conosco, eu perguntei para ele: daquilo que você faz no seu atual ministério pastoral, quanto por cento do que você faz é o que você gosta e tem habilidade? E ele disse: 10%. 90% é cumprindo obrigações. Ele falou: exatamente. Assim, nós temos uma vaga, uma necessidade na igreja. Uma necessidade na igreja. Se você fosse trabalhar com essas áreas aqui, significa quanto por cento do que você gosta e da sua habilidade? Ele falou 90%. Era o inverso da realidade que ele vivia. Agora, as habilidades que ele tem para atender aquelas necessidades que tinham lá, eram habilidades que percebíamos, entendíamos, discerníamos que a igreja precisava e que eu não tinha. Então não faz sentido trazer para a equipe pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. Nós precisamos trazer, enriquecer a liderança com pessoas com abordagens diferentes, com habilidades diferentes, com perspectivas diferentes. Em segundo lugar, já falei um pouco sobre isso, a vantagem do ministério colegiado é que você multiplica as referências. A igreja precisa de várias pessoas sendo vistas em vários lugares. No nosso caso, como eu disse, hoje nós somos 29 líderes e eu diria para vocês, somos poucos para o universo que nós temos. Nós precisamos de conviver, precisamos estar juntos. Talvez a principal maneira, não diria que é a única e nem que é muito a vantagem sobre as outras pessoas, diferentemente de igrejas que muitas pessoas se convertem nas pregações, nos cultos, no nosso meio, nossa ênfase tem sido nos grupos pequenos. E, eventualmente, não tão eventualmente, mas 4 vezes por ano, esse ano é o que está acontecendo, eu tenho um grupo de pessoas descrentes sendo evangelizadas na minha casa. Hoje à noite eu tenho um grupo de descrentes. E tem um senhor, ele tem algum tempo já, ele vai na missa no domingo de manhã e no domingo à noite ele vai na nossa igreja. Ele atendeu o convite, começou aí no grupo que foi formado para evangelizar na minha casa. A reunião começou na semana passada. Eu sei que para vocês mais jovens eu estou muito formal aqui, mas eu prego na minha igreja dessa maneira. Mas ele deve achar muito formal, embora ele seja um executivo.
E ele comentou com a nora, e a nora comentou com a minha esposa. Disse, nossa, o Fernando na casa dele é muito diferente. Ele se veste como a gente. Se veste como a gente, o ambiente é mais descontraído e tal. É totalmente diferente. Então, na medida em que nós podemos estar expostos a grupos menores, nós temos o poder de influenciar mais as pessoas, mesmo porque a igreja toda não vai enxergar você nas situações da vida. E, em terceiro lugar, a vantagem do ministério do colegiado é o compartilhamento do peso. Primeiro tem os pesos que nós carregamos da nossa própria vida. De vocês aqui, que já são pais de adultos. Quantos outros? Vocês que são pais de adultos, levanta a mão e deixa a sua mão levantada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais de vocês não tiveram problemas com filhos adolescentes? Pode baixar a mão. A maioria de nós tem problema com filhos adolescentes. Eu me lembro quando eu estava com meu filho ali, chegando na adolescência, com todas as ameaças. Eu procurei 2 pastores mais velhos do que eu para conversar com eles o que eu faço. Nós temos pesos pessoais que precisam ser repartidos, mas não somente isso, nós temos pesos ministeriais, que são tremendos desafios. A minha sala, a sala do Oswaldo, nós somos vizinhos de sala. E não poucas vezes eu entro na sala dele e coloco, escuta, estou com um problema assim, pensando em fazer isso. Onde eu posso ler sobre isso? Estou repartindo com ele para tratar alguma coisa que eu não sei como tratar. Outras vezes ele entra na minha sala. A última vez que ele fez isso, ele me contou uma história, espero que eu esteja sendo fiel. Ele disse de uma mulher que estava na sala da sua casa, orando e num tempo gostoso com Deus, e de repente ela teve um ímpeto, ela levantou e foi ao armário, enfiou a mão no bolso de um paletó do marido e achou um celular e descobriu uma vida dupla do marido. Foi isso? Ali tem um problema com a família muito grande. Mas a pergunta que ele me colocou foi, Fernando, ela é alguém que faz parte do Ministério de Louvor e Adoração. Você acha que ela deve ser afastada dessa posição? Eu entendo que não. Deixa ela firme aí. Ela tem dado provas e demonstrações de que ela é piedosa, o marido que não. Então, veja, nós repartimos as questões do ministério um com o outro. Nós vivemos um tempo trágico em que tanta gente tem assumido assim o suicídio como uma opção de vida. E pastores não são exceção. O ministério colegiado, ele permite, ele propicia que a gente divida as cargas uns dos outros. Ainda agora estava respondendo uma mensagem do Zeca, que era aqui de Jaguariúna. Ele estava me perguntando, e como é que está o pastor Vladimir? E o Vladimir tem vivido momentos difíceis. Primeiro, ele teve um problema que afetou sua audição. Depois, a sua filha, e ainda está grávida, com riscos fortes para o bebê. Aí, 15 dias atrás, ele teve que ir para Belo Horizonte e o interior de Minas para trazer o pai que estava no hospital à morte. E aí, antes de ontem, a sua sogra vai pegar alguma coisa do forno, derrama, queima a mão, solta, queima os pés. Tudo nas costas dele. Como é que nós podemos aliviar essas pessoas? Agora, quando nós pensamos em colegiado, e eu estou mais valorizando o que eu vou falar a partir de agora, se você conseguiu sobreviver até aqui, podemos chegar no que eu entendo que é de maior valor para passar para vocês. Oi?
Quando a gente pensa no ministério colegiado, que riscos que a gente tem? O primeiro risco que eu quero considerar com vocês é uma escolha não qualificada para a liderança da igreja. E eu quero destacar aqui duas ideias de não qualificada. A primeira é não qualificada moralmente. Por favor, eu vou citar um exemplo, não quero identificar nada. Anos atrás, um dos líderes de uma igreja batista da cidade de Campinas procurou o Vladimir, nosso colega, e perguntou para ele o que nós fazíamos em termos de formação de liderança. E o Vladimir apresentou, olha, para alguém ser líder da igreja tem que ter caráter. E essa pessoa disse objetivamente, para mim não interessa o caráter. Se a pessoa faz, para mim está bom. É a tese do Maluf, ele rouba, mas ele faz. Então, dentro da igreja também vale isso. Passam-se alguns anos, e aquele indivíduo está nas páginas policiais, nos jornais do Brasil. Quando a gente coloca gente não qualificada na liderança, isso não somente envergonha o nome do Senhor, mas quando a gente coloca gente não qualificada, nós vamos ter basicamente problemas no relacionamento entre as pessoas da equipe, nós vamos ter problemas no relacionamento com a igreja. Eu mencionei para vocês que nós somos em 29 líderes hoje na igreja. Eu diria 29 líderes compõem o colegiado que lidera a igreja. E nós somos em 10 pastores. E eu tenho certeza absoluta que esses homens que trabalham comigo não falam mal de mim por trás. Como eu também não falo deles. Se eu tiver que falar alguma coisa para eles, vou chamar e vou falar na frente. Algumas vezes alguém vem e faz uma crítica sobre um deles, e eu falo para ele, você tem que conversar com ele. Se não consegue conversar com ele, eu te ajudo. Senão eu não consigo conversar com ele nem com a sua companhia, então eu vou falar com ele e vou dizer que foi você que falou. E algumas vezes eu chegava para um deles e dizia, escuta, vem bomba aí. Pode esperar, tal pessoa vai conversar com você. O que eu acho que você não deve fazer de princípio, o que eu acho que você deve fazer. É uma questão de caráter, transparência, honestidade. Se a gente não valoriza isso, se nós somos pastores que mentimos, ou voltamos atrás e jogamos a culpa na outra pessoa, isso é problema de caráter. Se nós vemos alguém na equipe sendo muito bem sucedido e aplaudido pelo que faz, André, hoje você lidera junto com um Riscado, que trabalhou comigo tanto tempo, um cara de extremo valor. O Riscado, uma ocasião, foi pregar na igreja, a igreja toda aplaudiu ele. E eu falei assim, puxa, eu estou aqui há tantos anos ensinando, nunca ninguém bateu palma para mim. O que isso pode despertar em mim? Inveja, cerceamento da atividade do outro, ou agradecer a Deus pelas habilidades, pelos dons dos outros e falar, vai em frente. É um grande erro colocarmos na liderança gente não preparada. Em primeiro lugar, sem caráter. Mas também, não preparada, quero destacar aqui, por uma questão não tanto moral, mas tem condições de liderar uma equipe. Eu me lembro uma ocasião que uma mulher me disse o seguinte, eu gostaria de trabalhar com berçário. Naquele tempo eu me envolvia bastante com essas coisas, hoje em dia não mais. Graças a Deus. E ela disse, eu gostaria de colocar o berçário. Eu vejo uma série de limitações do berçário, eu sei que eu coloco o berçário em ordem. Posso? Eu falei, não. Ela falou, por que não? Porque eu conheço você é muito competente.
Mas você é, como diz o Robson, faca na caveira. Vai bater de frente com todos aqueles pais por causa dos filhos dele, vai ser uma encrenca que você vai dar mais trabalho do que... Você não tem perfil de lidar com mãe de filho pequeno. E ela entendeu. Não tem mesmo. Ela montou o melhor berçário do mundo e nenhuma mãe ia deixar com ela o filho. Então, qual é a qualificação que a pessoa tem para aquela posição? Imagine se eu quero participar do grupo de louvor com o Robson. Gente, se eu cantar, já é um bom motivo para o pessoal ir embora da igreja. O Ari Veloso costumava dizer o seguinte para o pessoal que dirigia louvor na igreja. Eu disse, vamos fazer um acordo. Ele fez assim, você canta e eu prego. Eu não canto e você não prega. É um problema quando você pega uma pessoa não preparada. Segundo, é um problema quando você coloca na liderança, você tem pressa de colocar alguém na liderança. Em Provérbios nós temos a mensagem que diz que peca quem é precipitado, mas eu acho que o texto bíblico fala, o texto do Novo Testamento fala algo pior ainda, né? Ele diz ali, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. A ideia é, quando você coloca alguém não qualificado na posição de liderança, e esse alguém falha, você tem culpa disso. Você é cúmplice. Você vai prestar contas a Deus por ter colocado alguém de uma maneira rápida. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós podemos não ser enganados. Nós podemos ser enganados. Recentemente, uma igreja em Campinas, uma igreja que tem a sua boa reputação, um dos principais líderes dela, braço direito do pastor, abandonou sua família para viver com um homem. Não creio que aqui tenha havido precipitação. É uma vida dupla, muito bem mantida durante tanto tempo. Mas nós não podemos ter pressa, porque a gente precisa de um colegiado, precisa de alguém nessa posição. Vai com calma. Vai com calma. Convida alguém, conhece alguém. Ou na própria igreja, experimenta, avalia. Encaminha ou não encaminha isso. Um terceiro risco que eu vejo na formação de uma liderança de igreja é escolhas relacionais. O que eu quero dizer com isso? É quando você convida para trabalhar com você alguém porque é seu amigo. Esse não é um bom critério. Veja, isso não é alguma coisa que tem que ser evitada. Não, tem que trabalhar comigo alguém que não seja amigo. Não precisa ser isso. Mas não pode ser em função de relacionamento que tem. Tem que ser em função de necessidades da igreja. Que vai em busca de uma pessoa que tenha o perfil, a habilidade. Então, vejam bem, nós temos que nos livrar da ideia de trazer os amigos para essa condição. O que a igreja precisa? Quando tivemos a notícia triste no ano passado da igreja de Vista Alegre, com a morte do seu pastor, eu mandei um recado para eles. Olha, nessa hora, se vocês quiserem ajuda nossa, nós estamos dispostos a ajudá-los. Tanto a cobrir eventuais faltas que o pastor de vocês esteja deixando nesse período, como ajudá-los e orientá-los na escolha de quem vai substituí-lo. Não tenham pressa. E nós tivemos a oportunidade, o privilégio de sentar com aquela comissão de indicação, algumas vezes,
faz isso, não faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Nós não tínhamos nenhum nome, não indicamos nenhum nome, nós não queríamos influenciar em quem colocar lá, nós só queríamos tentar fugir do modelo praticado pela igreja que coloca uma média de menos de 2 anos de pastor em uma igreja. Não precisa ter pressa. Não vai chamar a pessoa que está perto de você. Aprenda a entender a igreja, para onde ela está indo, o que é que ela precisa, quais são os nomes indicados e fazer escolhas pensadas, ao invés de simplesmente por causa de relacionamento. Eu tenho um irmão, eu tenho um cunhado. Sai disso. Quarto, todos iguais no grupo. Isso foi alguma coisa que aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos antes, mas no Brasil isso aconteceu fortemente na década de 80. Já na década de 90, isso estava meio... já perdido forças. Quando nós falamos em termos da formação de um grupo de liderança, vamos entender o seguinte: cada pessoa que está ali dentro daquela reunião tem um voto e pronto. Natanael é pastor conosco na igreja, ele está há menos de 1 ano. Vai passar pelo processo de ser reconhecido pela ordem, é alguém que vem de uma igreja batista no Rio de Janeiro. E o voto dele na reunião vale tanto quanto o meu. Mas o fato de nós termos um voto igual não significa que nós temos um papel igual. Nós somos diferentes. Nós temos maturidades diferentes, nós temos perspectivas diferentes. Eventualmente, por causa de uma percepção, ele pode ter uma ideia melhor do que a minha, mais rica que a minha. Eventualmente, por causa da minha experiência, eu tenho outras contribuições. Nós não precisamos enfatizar que todo mundo é igual dentro do grupo. Nós somos bem diferentes e temos que valorizar essas diferenças. Isso me traz ao próximo ponto, que é a imposição de unanimidade como condição das decisões do grupo. Isso também foi muito forte na década de 80, 90, na Igreja Batista do Morumbi. Eu posso falar quase nada sobre a Igreja Batista do Morumbi, mas eu posso falar bastante sobre o que acontecia. E Ari e eu conversamos várias vezes sobre essas questões que ele estava ainda apalpando e tentando descobrir como é que eram as coisas. Então, embora o estatuto da Igreja Batista do Morumbi, na ocasião, não sei como é hoje, era o estatuto modelo dos batistas, havia em processo de implantação e era praticado um modelo de que as decisões tinham que ser tomadas em unanimidade. 100% tem que concordar com isso. Isso cria um problema. O primeiro problema é bem refletido no livro Interação Humana, em que ele descreve que isso é um meio de constranger as pessoas a não terem opinião diferente. É saudável ter opinião diferente. Vamos dar liberdade para as pessoas apresentarem pontos de vista diferentes. E não tem problema se a pessoa votar contra. Agora, quando você toma a decisão de que tem que ser por unanimidade, olha só a situação, o indivíduo é constrangido a concordar. Eu soube de... nem lembro mais onde foi, mas recentemente eu ouvi uma história de uma igreja que tinha uma decisão para tomar, realmente não lembro onde foi. Mas um camarada lá da igreja, da liderança, disse o seguinte: ele tinha faltado na reunião que tinham tratado aquele assunto, falou assim: não estou seguro de votar sim com vocês. E isso foi suficiente para paralisar aquela questão. Ou seja, as pessoas que estavam concordando e cientes do problema foram cerceadas de tomar a decisão porque alguém que não estava na reunião anterior não estava seguro por não conhecer todas as coisas. O conceito de unanimidade em liderança é um conceito que constrange as pessoas
e impede a ação do ministério. Uma situação similar, não é a mesma coisa, foi uma situação que eu encontrei numa agência missionária. Estava conversando com a liderança da missão e eles estavam me contando que a missão funciona da seguinte maneira: eles elegem uma diretoria por um tempo determinado. Essa diretoria tem uma autonomia relativa. Nas reuniões da assembleia da agência missionária, a diretoria apresenta as suas ideias, e para essas ideias irem à frente, 2/3 da comunidade tem que concordar. A comunidade de missionários tem que concordar com aquilo. Então, quando tinha 37% contra aquela ideia, os 37% mandavam. Isso é uma decisão burra. 37%, nem precisava disso, 34% das pessoas presentes tinham capaz de parar a diretoria que foi eleita por todos e as propostas da diretoria eleita. Gente, vocês têm que fazer o contrário. Ou 2/3 anula a decisão da diretoria, ou a maioria simples cancela a decisão da diretoria. Mas não pode ser isso. Vocês colocam uma liderança e colocam uma camisa de força nela. Unanimidade é mais intenso ainda, é muito poético, muito bonito. Pode funcionar eventualmente, mas a Bíblia não descreve que tem que ser assim. Outro risco que eu coloco aqui para vocês é a ideia de uma profissionalização imperativa. Quero dizer o seguinte: o objetivo é ter vários pastores. Contratados. Quantas igrejas têm essa condição de ter vários pastores contratados? Anos atrás, um jovem pastor que assumiu o ministério aqui em Campinas, lá em Campinas, me perguntou: escuta, como é que você desenvolve isso na sua igreja? E eu falei para ele: se desenvolve assim. Foi assim que foi feito. Eu falei assim: olha, para você fazer isso que você tem que fazer, deixa eu dizer, tem um jeito rápido e um jeito demorado e difícil. O jeito rápido, no papel, fica muito bonito, mas não funciona. Tem um jeito demorado e complexo. Esse aqui produz no papel a mesma coisa, quase a mesma coisa. Mas olha o que você vai fazer. Camarada, lógico, fácil, seguiu o caminho do fácil. E não passou. E não levou para frente, aquele projeto estava na gaveta. E, uma certa ocasião, a liderança dele, discutindo com ele esse assunto, ele mencionou: mas o Fernando, lá da IBCU, faz isso. Só que o Fernando da IBCU passou anos e anos discipulando líderes na igreja, homens na igreja, para serem líderes. Ontem, às 6h30 da manhã, eu tinha uma reunião com 4 homens que eu estou discipulando. Eu sigo um programa com eles por 2 anos e meio. E se você for ver os homens que estão na liderança atual, entre esses 29, vários deles eu discipulei. Alguns deles, a gente falou: não quer sair do seu emprego e vir trabalhar aqui com a gente? Você não precisa ficar pensando no dia que você vai poder contratar e trazer mais alguém para trabalhar com você em tempo integral. Você tem que desenvolver essas pessoas. E quem sabe, na medida que elas se desenvolvem e elas fazem diferença, você pode dizer: por favor, larga seu emprego e vem para cá. Então, se você está seguindo o modelo somente de ter mais um pastor, e você olha para as contas, não dá, mas tem que dar. Não tem que dar. E o último risco que eu quero considerar com vocês é ser ou não ser chefe. Num colegiado tem uma liderança. Fui visitar uma igreja que definiu
múltiplos pastores formando a sua equipe pastoral. Eu achei estranho isso. Mas eu fui à igreja pregar, e na hora que eu cheguei lá naquela igreja para pregar, eu conversei com um dos pastores, que foi o camarada que me convidou. E eu pensei assim, eu acho que esse camarada é o líder dos dois. Aí depois eu conversei um pouquinho com o outro, eu falei, não, eu acho que é o outro. E aí depois eu saí para comer uma pizza com eles, eu falei, já sei quem é. Quando você coloca duas pessoas juntas para fazer qualquer coisa, você deixar naturalmente, vai aparecer quem é o líder. E não tem problema nenhum ser líder. Houve uma época na nossa igreja que nós estávamos em dúvida se tinha que ter um líder na equipe ou se todo mundo era igual. E nós chamamos o Dr. Shed para conversar com a gente sobre isso. E tem um amigo que defendia bem a ideia de igualdade, todo mundo é líder, não tem um líder. E ele questionou o Dr. Shed. E ele perguntou o seguinte para o Dr. Shed, mas, Dr. Shed, de onde o senhor tira que tem que ter um líder? O Dr. Shed falou assim, da teologia. E ele me perguntou, mas que teologia? Ele falou, da teologia natural. Não existe um organismo com duas cabeças. Sabe, existe um escrúpulo em certos ambientes de se assumir e admitir que quem é o líder. E ser líder não significa ser ou não ser chefe. E ser uma equipe não significa que pode ou não pode cobrar. Vejam, não existe na Escritura orientação de que a gente tem que estar todo mundo ligado no Espírito e o Espírito vai mover a gente e as coisas vão acontecendo. Eu diria para você, eu não gosto da ideia de ser chefe que fica dando ordens o que tem que fazer. Eu dou algumas ordens. Eu calculo que uns 3% no máximo das decisões que são tomadas na igreja sou eu que participo diretamente. Mas isso não significa você jogar fora o conceito de liderança. Uma equipe de ministros precisa de um líder. No caso desses pastores que eu visitei, como eu mencionei, para mim está claro, eles têm um escrúpulo de não assumir que tem que ter um líder. Mas já está claro para mim que tem um lá. Eles acham que não tem, mas tem. E tem de uma maneira muito pacífica, diga-se de passagem. Então, na minha leitura, esses aqui são os riscos que oferece o ministério. Agora, eu quero entrar aqui no que, como eu concluo a minha fala aqui, é como é que você vai, de fato, formar uma liderança plural. É aqui mesmo. Aqui seguem algumas orientações, quem sabe diretrizes para vocês. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é: projetem a formação de uma nova liderança na sua igreja. Quem é que vai decidir isso? Isso aí você tem que resolver com a sua igreja. Talvez seja com uma assembleia, em vários dos casos. Mas a ideia é o seguinte: estabeleça um programa de treinamento de liderança de longo prazo. Estou te chamando aqui 2 a 3 anos. E nesse período de 2 a 3 anos, você vai preparar pessoas para a liderança, sejam os que já são líderes atuais, sejam aqueles que queiram, sejam aqueles que você pode indicar ou empurrar para essa condição. Comece a semear uma nova liderança. Não tem problema incluir os antigos. Forme uma nova liderança. Estabeleça datas, ocasiões de treinamento, conteúdo que você vai ensinar nesses lugares. Contemple assuntos como ministério, caráter cristão, conhecimento das Escrituras.
Segundo lugar, aplique esse treinamento para formar essa nova liderança. Ensine doutrina, liderança, caráter, família. Discuta casos com essas pessoas. Compartilhe propostas. Avalie situações. Abra oportunidades ministeriais. Vai trabalhando com esse grupo num treinamento, pensando em daqui a 2 anos ou 3 anos reformular a liderança da igreja. Faça avaliações. No nosso caso, na igreja, todos os líderes da igreja passam por avaliação a cada 6 meses. Veja, eu não estou falando avaliação dele, eu estou falando da avaliação dele. Do trabalho dele, ele é avaliado a cada 1 semana ou 15 dias. Está prestando contas para alguém. Que não é para mim. À luz do que você está vendo, comente, desafie. Ontem um dos nossos pastores entrou e falou: Fernando, aconteceu isso, isso, isso. Tem conversa, vou ter que chamar um pastor e falar: ó, o que aconteceu aqui não está certo. Não pode acontecer de novo. Então, na ocasião apropriada, constitua essa nova liderança e ouça uma coisa, em que todo mundo tem que prestar contas. Ser líder não é abandonar uma tarefa, é delegar, e delegar não é abandonar. Tem-se que prestar contas. Em função do que você vê nesses 2 anos e meio, 2 anos, 3 anos de treinamento, então você constitui a sua liderança. Vamos imaginar que Valdir está fazendo um trabalho de formação de liderança. Tem um camarada lá famoso, poderoso no grupo dele, mas não tem ministério. Ouça, uma das piores coisas de uma equipe de ministério para mim, do meu ponto de vista, é alguém que tem direito a voto e efetivamente não trabalha. Não quero essa pessoa perto de mim. Eu quero gente que está colocando a mão na massa. Por 2, 3 anos, você está andando com essas pessoas, vendo o desenvolvimento, vendo o compromisso, vendo a responsabilidade. E em função do que ela está demonstrando, como é que ela ouve uma avaliação, como é que ela ouve uma crítica. E em função disso, você reconhece, você não coloca uma pessoa para cumprir uma função. Você coloca uma pessoa em função de ter visto o que já viu na vida dela. É trabalhoso colocar alguém numa posição de liderança, mas eu garanto para vocês, é muito mais tirar. É muito mais trabalhoso tirar quem você colocou que não devia estar naquela posição. O assunto que vocês pediram para eu falar, praticamente eu esgotei, mas eu acrescentei aqui uma planilha relacionada com o assunto, mas não é o assunto. Vamos imaginar que você quer formar na sua equipe, você quer contratar um novo pastor. O que você deve fazer? Número 1, identifique a necessidade da própria igreja. Eu lembro conversando com o pessoal dessa igreja em Campinas, que perdeu seu pastor. Nós pedimos para eles e os ajudamos a fazer um levantamento do que a igreja esperava como um pastor. O que ele tinha que fazer? E a igreja respondeu claramente lá, queremos, eu não lembro exatamente aqui, mas era alguma coisa assim, queremos um pastor que tenha de 30 a 45 anos. Acho que era alguma coisa assim. Mas só que a comissão de indicação estava pegando aquilo, estava estendendo até os 60. Eu falei, espera aí, vocês estão indo além do que a igreja está pedindo, você tem que respeitar o que a igreja está pedindo. A igreja está pedindo isso. Então, eles ajustaram. Eles entenderam e procuraram ler o que a igreja quer, e, em função do que a igreja quer, eles escreveram um perfil do pastor que eles queriam.
Esse é o segundo ponto. Chegaram para a igreja numa reunião e falaram assim: senhores, em função do que vocês escreveram, nós escrevemos esse perfil. Vocês estão de acordo? A igreja definiu: estão de acordo, é esse o perfil. Citaram nomes. Alguns dos nomes que foram ditos não eram nomes que estavam dentro daquele perfil, e eles riscaram. Poucos anos atrás, o Edson, que trabalha comigo na igreja, ele ia fazer uma visita para o Campo Mineiro, uma sondagem para ir trabalhar lá em Minas com a Junta de Missões do Estado. E eu falei para o Edson o seguinte: cara, você vai chegar em Minas, eu conheço alguma coisa de Minas, eu fui pastor em Minas. Eu falei: você vai chegar em Minas, você vai ver tanta carência, que você vai querer dizer: eu vou embora para lá agora. Eu falei: dá um tempinho, deixa decantar a sua experiência, não se precipita. Ele falou para mim assim: não, vou ficar 3 meses antes de tomar uma decisão. Tá bom. 3 meses acho que até muito, mas tá bom. Ele voltou de Minas em prantos, sentou indo para Minas. Ai, isso não vai dar certo. Ele foi para Minas. Perdemos uma peça importante para nós. Precisamos de alguém para substituí-lo. Não lembro exatamente, mas o universo de indicações para o perfil que a gente descreveu eram cerca de 10 nomes. Talvez um pouco mais. Alguns daqueles pastores tinham acusações na área de moral que não eram muito convidativas, não. Sai fora. Para alguns deles com quem eu conversei, eu descobri que eles não tinham as habilidades que nós buscávamos. Eu não estou buscando mais um Fernando, estou buscando alguém diferente. Estou buscando alguém como o Edson. E daquele universo todo, 3 pessoas que poderiam ter o perfil que a gente precisava, as 3 disseram: não posso sair daqui agora. E agora, para nós, podia ser 6 meses, até 1 ano, não estavam com pressa. Mas eles disseram: não podemos sair. O que nós fizemos? Vamos suspender esse preenchimento dessa vaga. Ou Deus faz alguém cair do céu, ou o Edson resolve voltar, ou então vamos esperar. Eu lembro que, meses depois, a esposa do Edson passou na igreja e falei: como é que vocês estão lá? E ela deu uma travadinha assim com a pergunta, mas os filhos falaram assim: não estão bem, não. Então fala para o seu pai que, se ele quiser voltar, a porta está aberta. E ele voltou. Por questões familiares, era melhor para eles estar em Campinas. Avalie e então contrate. Eu confesso para vocês que eu perdi noção de quanto tempo eu tive para falar e o que eu falei. Alguém tem alguma pergunta que eu possa considerar? Estou dentro do tempo. Fala, Detlef. Na área de contratar, no momento de contratar, você sugere fazer isso por escrito, colocando metas por certo prazo, para essa pessoa que está sendo contratada, deixar isso escrito, porque a gente é muito informal na igreja. Vem aqui, cuidar da área, olha, a igreja é desse tamanho, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Pode gerar mal entendido. Eu entendi uma coisa. Vou concordar contigo em parte, e em parte vou discordar. Qual é a parte que eu vou concordar contigo? Primeiro, tem que estar tudo escrito. Então, seguramente, Natanael, Oswaldo, todos os pastores da igreja têm escrito qual é o papel deles e a responsabilidade deles, a carga de trabalho que a gente espera, etc. E tal. Isso está definido, se quiser, a gente te manda para você ver o que a gente faz inicialmente. Então, a gente tenta evitar o que uma vez eu participei de uma reunião de pastores de uma igreja e alguém estava dizendo assim: então, fulano, não é o caso, mas vamos imaginar, então, Renato,
Você vai cuidar dos grupos pequenos. Eu disse, não, eu não gosto de cuidar de grupos pequenos. Não, mas quando a gente trouxe você para cá, você veio para cuidar de grupos pequenos. Ele falou assim, mas ninguém me falou nada. Se tivesse me falado isso, eu não tinha vindo. Então, acho que as coisas têm que estar muito escritas e definidas. Em segundo lugar, eu diria, a gente não coloca os prazos para esse indivíduo porque estamos entendendo que ele vai formar novas metas, objetivos e prazos que serão vistos e ele prestará contas por isso. Então, se eu estou contratando alguém para substituir o Edson, ele vai ter acesso ao planejamento da área, o que tem que fazer, mas até pela não ter traquejo dentro do ministério, conhecer as pessoas, as forças envolvidas, eu acho um pouco difícil já estabelecer uma série de metas. Vai ter que chegar e sentir como é que é a coisa. Mas, logo, no nosso modelo, ele vai ter que definir claramente quais são as metas do ministério. A gente tem processos definidos. O camarada não escolhe o processo de fazer isso. Ele aprende como é, ele vai aplicar como é que é, ele vai prestar. Alguém pode dizer, não, isso é insuficiente, isso é mais. E, além disso, esse alguém pode receber algumas tarefas que ele nem escolheu, que vêm de cima para baixo. São poucas, mas tem. Na igreja a gente chama isso de branquinha. E, mês a mês, o camarada tem que responder por isso. No máximo, mês a mês. Você responde quanto tempo, Nata? Com o Vladimir, você senta com ele de quanto tempo? Oswaldo? Todo mundo vai estar prestando contas. E, no nosso caso, a gente tem um gráfico lá. Alguns de vocês já conheceram lá. Se eu estou começando minhas tarefas atrasado, fica vermelho. É visível. Se eu cumpro minha tarefa atrasado, fica amarelo. Se eu começo no prazo certo, é verde. Se eu termino no prazo certo, é verde. Então, a gente consegue olhar a pizza ali e já ver como a coisa está andando. E, quando não está andando, já teve algumas ocasiões. Eu tive que chegar para um amigo e falar, amigo, o que está acontecendo? Por que isso? Vamos acertar o passo? Se não acertarmos o passo, está na hora de a gente separar o caminho. Então, eu sou a favor da definição, mas eu acho que essa definição toda não dá para dar no início. Essa é a minha visão. Mas o papel dele está totalmente definido. Alguma pergunta? À medida que você coloca uma pessoa no ministério, os problemas vão aparecer. A pessoa não é tão responsável, ou tem uma atitude imprópria. Você vai vendo e você vai conversando e dando retorno. E vai vendo como reage a isso também. Então, na medida que você anda no ministério, você percebe problemas. Você quer ver um caso? Aconteceu isso. Eu tinha uma conversa com um pastor e, na hora do almoço, saindo do escritório, tinha um pastor sobrando lá, um jovem pastor, verdinho. E aí falei, escuta, você quer almoçar com a gente? Ele falou, quero. Aí fomos almoçar juntos, os três. Nós estamos conversando ali, os três, e eu percebo uma conduta do camarada que é o jovem, que é imprópria. Então, depois, vem cá, senta comigo. Deixa eu falar para você, o que você fez aqui não se faz. Isso está errado. O jeito é esse. Robson trabalhou comigo, você sabe, você experimentou disso também. Não é possível que 40 anos de ministério pastoral e 64 de vida não possa ensinar alguma coisa para o Robson. Vai ter. Então, essas avaliações, no mundo real, na vivência, você está vendo alguma coisa estranha, você tem que avaliar. Você está dando uma tarefa para ele, a tarefa não foi bem cumprida, tem que avaliar. Isso faz parte da rotina. Você não pode dizer, não, qualquer coisa está bom. Não está bom. Seu trabalho aqui não foi bom.
Então, na medida que a gente vai envolvendo essas pessoas no ministério, por exemplo, o penúltimo grupo evangelístico que eu dirigi em casa, no mês de agosto, não, aliás, não foi nem em casa, eu dirigi junto com mais um jovem que quer ir para o ministério. Então, eu dei os 3 estudos evangelísticos e depois a gente começamos um discipulado básico para a vida cristã. São 13 lições. Ontem eu dei, se não me engano, a 8ª lição. Só que eu estou fazendo o seguinte com ele. Eu estou dando 2, ele dá 1. Eu dou 2, ele dá 1. Ele deu 1? Vamos conversar sobre o estudo que você deu. O que você fez que foi errado? Você sentou numa posição que nem todas as pessoas viam você, quando tinham lugares na sala que você podia sentar e todo mundo olhar você e você olhar todo mundo. Você tem que saber escolher o lugar que você senta. Gostei do estudo que você preparou em termos do conteúdo. Foi muito bom. Você estava preparado, mas você gastou muito tempo. Era melhor você pedir e dizer o seguinte: eu quero dividir esse conteúdo em 12 semanas. Não tem problema. Então, a gente tem que estar avaliando essas pessoas, para elas saberem o que fazer, o que não fazer, o que pode melhorar, se pode melhorar. De repente, você descobre que, efetivamente, o camarada não serve para aquilo. Já aconteceu de vocês que trabalham com música, ter que falar para alguém assim: é melhor você não vir para o coral, não. O cara não teve formação musical. Tudo que ele sabe é tocar em fi e cantar em mó. E aí você coloca no coral da igreja? Não vai dar certo. Então, é possível que você chegue a essa situação. Mas várias delas você vai trabalhando. Não faz isso. Você lembra lá atrás que eu conversei com você que você não devia fazer isso? Você fez isso de novo. Presta atenção. Há algum tempo atrás, um jovem pastor da igreja também pregou uma mensagem relativamente curta, em 15 minutos. E eu sentei com ele depois e falei assim: olha, foi bom nisso, isso, isso. Agora, você cometeu alguns erros de português que não são típicos seus. Você não comete esses erros. Ele falou: quais? Eu falei: não, ouve a sua mensagem, identifica os erros, vamos sentar e conversar. E ele saiu. No dia seguinte, a gente tem um cafezinho lá na igreja às 10 horas, o pessoal se encontra. Ele vira e fala assim: você falou que eu cometi uns erros de português, mas eu conversei com o pessoal aqui, ninguém viu erro nenhum. Eu fiquei quieto, tomei meu café. Daqui a pouco ele volta a carga na mesma reunião. Fernando, você falou que eu cometi uns erros, eu conversei com ele, que falou que eu não cometi nenhum erro. Fiquei quieto. Acabou o cafezinho, eu falei assim: vamos na sala. Eu vi alguns erros que você cometeu e eu falei só com você. Agora você trouxe o assunto no meio de um grupo grande. A partir de agora, você quer que eu trate seus erros na frente dos outros ou sozinho comigo? Eu falei: eu quero que seja sozinho. Então, mantenha. Senta aqui, vamos ouvir a sua mensagem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Foi avaliado. Deve ter doído. Mas é para o desenvolvimento dele. Existe também uma avaliação feita pelos liderados anualmente, por ocasião. Tem isso também. Se você é líder de um ministério, os liderados vão avaliar você. Esses dias um dos pastores falou assim: meus liderados foram cruéis comigo esse ano. Mais alguma? Podemos orar? Pai, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos conversando aqui em torno da Tua palavra, de práticas sábias que possam ser úteis e fundamentais para a formação da equipe ministerial que toda a igreja precisa ter. Ó Senhor, nós saímos daqui sabedores do que o que mais precisamos de Ti é da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre nossos ministérios, sobre nossas igrejas.
Obrigado, Pai, por toda a bondade que o Senhor tem estendido a nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.